Thaís, acabou de sair uma pesquisa Ipsos e PEC sobre o cenário eleitoral de 2026 num momento muito oportuno, porque a pesquisa pegou tanto o gesto da Michelle Bolsonaro na semana passada lá no Ceará, aparecendo como defensora moral do bolsonarismo, quanto o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, que aconteceu no final da semana passada. Então, a pesquisa já foi feita depois desses dois eventos e o resultado é muito eloquente e eu acho que vai influenciar muito o que vai acontecer daqui para frente. O que dá a pesquisa? Tem muitas coisas, mas vamos resumir nos cenários eleitorais, né, que você voto não espontâneo, voto estimulado. O Tarcísio, que é o candidato queridinho da Faria Lima, ampliada, né, do empresariado e do Arenão, aparece com 17% num cenário em que o Lula tem 38%. Então, se você é um dos poucos cenários em que se você soma os votos contrários ao Lula, que é 17 para o Tarcísio, 5 para o Caiado, 3 para o Zema e 9 para o Ratinho Júnior, não chega nos 38 do Lula. 34, é isso? 38 do Lula. Dá 17 mais 9, 26, 26 mais 5, 31, 31 mais 3, 34, dá 34 a 38, está fora da margem de erro. Quer dizer, está no limite da margem de erro, tá? Mas é o cenário mais favorável ao Lula, por incrível que pareça. Aí tem um cenário com o Bananinha, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo aparece com 18, um ponto a mais, empatado tecnicamente, mas um ponto a mais do que o Tarcísio, que simbolicamente é relevante, porque o cara está nos Estados Unidos, prestes a ser caçado por excesso de faltas, está fugido, né? E mesmo assim tem um ponto a mais que o Tarcísio, que é o candidato favorito do Arenão e da Faria Lima, né? De novo, o Lula aparece com 38 e a conta também é parecida. Aí, vamos para o candidato oficial do bolsonarismo, Flávio, lançado pelo pai, referendado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. 19 a 38 também. 19 para ele, 7 para o Caiado já dá 26, 5 para o Zema já dá 31, Ratinho Júnior com 9 dá 40. Você vê, já começa ultrapassa numericamente o Lula, embora estejam empatados. Já é um cenário bem mais embolado, né? Agora, a surpresa vem no cenário com a Michelle. A Michelle bate 23%. Ela está fora da margem de erro do Flávio, do Bananinha e do Tarcísio, né? E o Lula continua nos 38 dele, então fica 23 da Michelle, 5 do Caiado, 28, 4 do Zema, 32, 8 do Ratinho Júnior, 40 também, zona embolada. Isso, para mim, é muito bom para a Michelle, porque ela está se posicionando para ter voz e talvez lugar nessa eleição de 2026. A suspeita, tanto do governo quanto do próprio Arenão, de que ela quer ser a vice de um candidato, né? Se não a própria candidata. Mas ela mostra que ela catalisa mais o eleitorado bolsonarista do que os filhos, mesmo após o lançamento do Flávio pelo pai, embora o Flávio, desde a cadeia, né? Agora, por que a Michelle Bolsonaro está melhor que os enteados na pesquisa? É basicamente por causa dos evangélicos. Entre os evangélicos, a Michelle chega a 32% contra 26% do Lula. É a única que consegue ir melhor num segmento importante como esse, muito melhor do que o Flávio e do que o Tarcísio. O Tarcísio, então, nem se fala. Vamos ver aqui o percentual do Flávio entre os evangélicos, né? O Flávio tem 25, ela tem 32. E o Flávio empata com o Lula, 25 a 26. Ela ganha do Lula, fora da margem de erro. E agora o Tarcísio é até covardia. No cenário com o Tarcísio tem 8% entre os evangélicos. Aí que está toda a diferença. Ela tem 32, entendeu? Uhum. É esse o segredo da Michelle e até talvez da assessoria da Michelle, né, Malafaia? Então, o gesto da Michelle no Ceará foi muito mais eficiente do que a chantagem do Flávio. Essa é a minha leitura. E isso cria um quadro muito complicado não só para o bolsonarismo, mas principalmente para o Arenão no começo do ano que vem.
Porque o que significa esses 23 da Michelle? Significa que o bolsonarismo e o Bolsonaro mesmo preso e sem poder falar, com porta-vozes variados, ainda tem um peso eleitoral maior do que o Arenão. O candidato do Arenão está com 17, a Michelle está com 23, tem 6 pontos de diferença. Isso significa que ele vai atrapalhar muito a candidatura, seja do Tarcísio, seja de outro candidato que faça às vezes do Tarcísio, que não seja um parente do Bolsonaro. E o prazo está correndo. 31 de março é a data de desincompatibilização do Tarcísio do governo de São Paulo, caso ele queira disputar a presidência da República. Nesse ritmo, vai ser muito improvável que o Tarcísio saia, na minha opinião, porque ele precisaria, no mínimo, estar empatado com os candidatos, com os melhores candidatos do bolsonarismo, melhores no sentido de que vão melhor. Porque senão vai ficar a possibilidade dele ser derrubado pelo próprio, por outro candidato do Bolsonaro. Enfim, e abre espaço, a meu ver, para ressuscitar a candidatura do Ratinho Júnior, que estava meio desanimado diante de tudo que estava acontecendo, que de repente fala, bom, se o Tarcísio não emplaca e vem um bolsonarista, bom para mim, eu não tenho nada a perder, já estou no meu segundo mandato, né? Ele vai se desincompatibilizar de qualquer jeito para disputar o Senado ou a presidência. Ele é uma aposta e tem o apoio do partido dele. O cenário, se tem alguém confortável com o cenário, minimamente mais confortável, é o Ratinho. Agora, por outro lado, também ponderando, essa pesquisa deixou o preço do Flávio mais alto. Dá para ele cobrar mais ainda do Arenão, né? Falar, até eu tô melhor que o Tarcísio. Não é verdade, tá ali na margem de erro, mas numericamente, tem muito recall também, né? Essa pesquisa, ela não é... Você não lê ela pela... Sim, mas eu tô... Não pelo valor... Você não pode comprar essa pesquisa pelo valor de fácil, porque o cenário hoje é diferente do cenário da eleição daqui a 10 meses. Mas o efeito político é imediato. Você tem que ver a pesquisa do ponto de vista da consequência. Agora, fique imaginando o seguinte, tá aí, só por hipótese. A gente já falou no programa passado que a Michelle está muito bem assessorada pela maneira, o discurso que ela fez, o timing, a maneira como fez e tal. As incidências dela são bem precisas. Ela, vai na veia, quer dizer, está sendo... Tem gente do lado dela, tem gente apoiando a Michelle, tem gente apostando no projeto Michelle, seja ele qual for. Vice ou outro caso, enfim, ou seja, só uma cunha para poder influenciar no processo. Imagina se ela aparece na Faria Lima do lado de um economista liberal falando coisas que agradam a Faria Lima. Imagina o estrago que isso não faria na candidatura Tarcísio de Freitas ou de qualquer outra, porque ela está na frente, tem o aval do bolsonarismo, se ela adotar um discurso liberal na economia, sei não. Vamos ver, né? Ela deu uma recuada estratégica agora, se deixou a presidência do PL mulher. De novo, é um movimento político calculado, né? Exatamente. Não tem nada por acaso nessa história. Mas, enfim, é uma história que ainda está transcorrendo. O resumo, para mim, foi uma péssima semana para o Tarcísio, deixou ele ainda mais em dúvida, mais titubeante. O que eu ouvi de empresários que estiveram com ele, ou de empresários que ouviram outros empresários que estiveram com ele, ou seja, não é uma informação totalmente confirmada, mas que é o que está correndo em parte do empresariado, que o Tarcísio começa a olhar e falar, puxa vida, eu não tenho um bom candidato para me substituir aqui, ele não está botando muito mais fé no Derrite, o vice não tem expressão eleitoral, ele não quer que seja o Kassab, que é o secretário de governo, enfim. E se eu ficar 8 anos, quem sabe eu consigo me posicionar melhor para presidente em 2030. Enfim, dá para ver as dúvidas e as maquinações ali na cabeça como se fosse um desenho animado, né? Na cabeça do Tarcísio. História em quadrinhos cheias de interrogações e sinais. Tá bom. Ótimo, Toledo. Acho que a gente vai continuar avaliando... tem mais pesquisa ainda, porque tem novidades aqui pra gente contar. Exclusivas. Vamos nessa.